Sejam bem-vindos ao Pode Jogar. Estamos aí no nosso 6º episódio, né, Filipão? 6º episódio do Pode Jogar, com muita resenha, experiência de vida, uma galera forte para poder trazer aqui muita informação, ensinamento e aquela experiência, né, Felipe? Aprendendo cada vez mais aqui, né? Sempre, cada vez mais. E eu aqui, André Celaive, ao lado do meu amigo Felipe Abreu. Tamo junto. No mais episódio do Pode Jogar, né, Felipe? É isso. E, Felipe, as redes sociais, como é que nós estamos aí? Pô, façam um favor, sigam-nos, né? Nos sigam lá, @Pode Jogar Podcast oficial, né? Isso aí. No Instagram. Tem o YouTube. Como é que ficou o YouTube? YouTube tá Pode Jogar Podcast. É isso. Né, o nosso canal. Tem os nossos parceiros, né? Da TerefM TV, né? No YouTube. Exatamente. Também. Tem o site da terefm.com, onde você pode acompanhar nosso podcast. Fica à vontade aí, tamo junto. Né, toda quinta-feira, acontecendo às 21 horas na TerefM TV, através, é claro, da NGT TV. Quem é assinante vai estar nos acompanhando por lá. Fora canal isso, 14, somente... né? Canal NGT. 14. Show. Fora isso, somente pelos meios de comunicação que o Filipão aqui acabou de falar. É isso. Mas agora, Felipe, na telinha aqui, vamos Tem? conhecer aí os craques de hoje, né? Rapaz, É uma pesada dupla essa pesada, hein? Pesada essa dupla, carregando aí. E vem com um projeto, né? Um trabalho excepcional, né? Sim. Pô, fora do comum. Aí na telinha pra vocês, tá aí, ó, Pamela e Gugu, né? Alimentando aí um antigo sonho de realizar um trabalho social com crianças especiais. Foi que em novembro de 2015 a dupla Pamela e Gugu decidiram iniciar o projeto que faria diferença e faz até hoje. Com certeza. E vai continuar fazendo, Com certeza. mudando a vida, né, de crianças e jovens, pessoas com síndrome de Down. É isso aí. Né? Então é um projeto pra lá assim, de especial. É aquele projeto que tem que ter um olhar com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, porque tem que ser visto, né? Então, sejam muito bem-vindos, Pamela, Gugu, ao Pode Jogar. Obrigado pela disponibilidade de tempo, que eu sei que a vida de vocês é corrida, né? Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, muito sucesso pro podcast de vocês, na verdade abrindo também para causas sociais, que isso é muito importante, e dando visibilidade para esses sonhos realizados que acontecem aqui em Teresópolis. Eu só agradeço em nome do Superação, né? Prazer, né, André? Prazer estar aqui com vocês que são nossos amigos, apoiadores e estão sempre curtindo o projeto com a gente. Então, a gente está aqui hoje representando uma causa social, um projeto social, dentro do esporte, dentro do jiu-jitsu, é fantástico. Obrigado mesmo. Sim, a gente fica feliz aí com a presença de vocês, porque não só projeto social, né, gente, mas o Pode Jogar, além de trazer o esporte, traz essa abrangência dos bastidores, e projeto social hoje tem muito envolvimento também junto com o esporte, e que é um ponto que muda bastante a vida, né, de famílias. E vocês, de uma forma assim, diferenciada, agraciam famílias, e é um projeto lindo de se ver, né? Sim. Mas antes de falar do projeto, Pamela, me fala um pouquinho aí de você. Fala aí pra galera conhecer, quem não conhece a Pamela, ter esse prazer em te conhecer. Eu sou Pamela Canabal, né? Minha mãe aí alguns já conhecem, e uma família de um núcleo onde a gente sempre viveu o social, mas sem questões políticas ou em prol de alguma causa determinada. Eu sou advogada, trabalho, atuo em empresas, mas meu sonho sempre foi viver do social. E minha mãe ali não deixou, falou, não, tudo que você ganhar você vai doar, não pode e tal. E aí depois, já de formada, já trabalhando, eu fiz serviço social, fiz uma especialização em gestão social, que é rede e projetos, né, entender o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social como um todo, e eu sempre tive esse apoio e fui voluntária no terceiro setor. Então, que são as ONGs, como se conhecem aqui na cidade, desde muitos anos. Eu sou do Rio, mas já moro aqui há 26 anos. Quer dizer que eu tô ficando velha, né? Não vou contar isso. E aí, eu atuo em outros projetos sociais, sempre de forma voluntária. E o Superação era um dos meus sonhos, que o Gugu veio junto e encarou. A gente fez uma parceria com a Cindy, e assim nasceu
o Superação DAO, que fez a minha vida muito melhor, muito feliz. Eu me desdobro, mas com certeza é uma das coisas que mais me realiza na minha vida. Pô, maravilha, maravilha. Eu vou até mandar um beijo, um abraço aqui para Rose e Júlio. Satisfação, um abraço para vocês. Mas, Gugu, fala aí sobre você, né? Porque dá para ver que existe aí um ingrediente forte, né? Sim. Quando a gente vê que ela é voltada para a burocracia, que é uma gestora, mas aí vem esse fera do lado, que contempla e que faz esse evento, esse projeto ser o que é hoje. Fala pra gente, Gugu. Então, André, eu sou o Gugu, né? Mais conhecido aí. Sou administrador de empresas, formado também em educação física. Nosso sonho começou lá em 2015 com a questão do projeto Superação. A Pamela insistiu, até porque eu tinha um pouco de medo com os DAOs, né? Não medo do DAO, mas medo de levar o jiu-jitsu para eles em si, né? Eu formei faixa preta de judô em 99, tô ficando velho. Em 99. Mais que eu, né? E faixa preta de jiu-jitsu em 2009. Acho que foi isso. Não. Faixa preta de jiu-jitsu em 2015. Faixa preta de jiu-jitsu em 2015. Foi onde eu tomei um pouco mais de coragem, até porque eu comecei o projeto, eu ainda era faixa marrom. Quando eu comecei a dar as aulas lá na Cindy, eu era faixa marrom. E formei faixa preta e tudo mais. E o projeto foi crescendo, que a gente dava aula numa salinha bem pequena, onde a gente chegava sofá para um lado, arrumava as coisas, todinha, botava um tatame ali no meio. A gente foi criando coragem. O projeto foi tomando forma, tomando jeito, enfim. Foi crescendo, onde a gente chegou até como a gente está hoje. Pô, bacana, bacana. E nesse início aí do projeto, né, por qual caminho foi mais fácil, o burocrático ou o esportivo, na opinião de vocês? Foi mais fácil estar chamando a galera já para vir, vamos ensinar o jiu-jitsu e depois a gente resolve essa questão da burocracia? Ou foi mais fácil primeiro fazer todo o social ali para tentar motivar também a família, né? Que eu acredito que a família também fique com o pé atrás. Pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Então, assim, o que pegou para vocês nesse momento? Então, aí? André, eu acho que caminhou assim quase lado a lado, sabe? Mas a gente começou com a parte esportiva, né? Até para eu conseguir me preparar dentro de alguns cursos que fiz também em relação aos downs, né? Coragem para continuar e tudo mais, fazer acontecer. Acho que a Pamela esperou um pouquinho só para ver se realmente ia tomar forma, até que quando a gente firmou o projeto, ela começou a andar já com a parte burocrática, enfim, hoje o projeto é todo legalizado. Pamela pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, assim, também teve um pouco de resistência em relação às famílias, que na verdade era novo para todo mundo. Isso. Mas como a gente fez uma parceria inicial com a Cindy, a Cíntia, que é a presidente, faz parte da diretoria do Superação, era presidente à época da Cindy, e eu já era voluntária lá há bastante tempo, as pessoas já me conheciam, então atuava nos eventos, estava sempre ali nas causas sociais e buscando arrecadação para eles, né? Porque para qualquer hoje instituição o mais difícil é se manter, que as pessoas, igual o Natal, todo mundo gosta de ajudar no Natal, aí ajuda uma vez por ano e os outros 11 meses. Então, o difícil é até o voluntário. Ele se compromete, mas se ele tiver dentista, ele não vai. Se ele tiver alguma coisa, se chover, ele também não vai. Então, sempre foi o difícil manter. Sim. E aí, era exatamente isso, começou numa sala, mas uma sala cheia de sofá, televisão, um totó, e aí a gente fez uma campanha com uma amiga minha, Duda, ela fez umas camisas e a gente conseguiu comprar, né, o tatame, e os kimonos foram todos doados. E aí o início, né, teve aquela primeira reunião, o Gugu explicou, eu também, a Cíntia, que não era para ter medo, não era nada agressivo, e as mães ficavam assim, mas não vai saber cair, se bater e tal, tinha toda aquela questão. Mas ele trabalhou muito essa questão da coordenação, do preparo físico, até ganhar confiança, até eles também verem nele, né, uma figura de
quase uma figura paterna, no sentido de um amigo que abraça, que é divertido. E aí a gente começou com um núcleo pequeno ali de próximo de 10. A gente vira e mexe o Facebook, lembra aquelas fotos de muitos anos atrás. Eu pensando, meu Deus, olha o Davi, a Duda, como era. E até a gente mesmo tem foto do primeiro dia quando a gente foi efetivamente lá, que foi setembro de 2015, conversar com a Cíntia para se comprometer, para realmente começar, né? E o primeiro treino efetivo foi em março de 2016, que aí a gente conta como, e coincidência, é o mês do Dia Internacional da Síndrome de Down, né? Na época a gente não foi muito pensado, porque a gente precisava se estruturar. Então essa questão de ganhar confiança, o Gugu se preparar, fazer aquela um pouquinho toda a aula, e as famílias irem no boca a boca, porque tinham lá vários, né, assistidos pela Cindy, mas só um núcleo pequeno que aceitou começar. E desde já de 2016 eu procurei o Marcelo, que ele é da Expander, que é um super amigo de causa social, e eu falei, Marcelo, vamos, eu gosto de fazer as coisas certinhas. Isso aí. Você me apoia, que eu quero contabilidade, vou fazer o estatuto, registrar a associação, e aí a gente sempre manteve, fundou diretoria, e vem, assim, buscando, e isso geralmente é a maior dificuldade das instituições, né? Porque geralmente a área social você nasce de um sonho e vai fazendo as coisas só pelo coração, e que o coração é muito importante, é o principal, inclusive é o que te mantém, mas a gente caminhou lado a lado. A gente está convencendo e a gente já está se ajeitando aqui para estar tudo direitinho. Pô, muito bom. Quando você estava falando de ter tudo legalizado, eu estava até pensando na questão de, tem CNPJ, até para estar recebendo doações e tudo mais, mas então tem um estatuto. Sim, tem estatuto, diretoria. Total, estatuto, ata de eleição, registro no Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, tem título de utilidade pública municipal, tem QNEAs, tem todos os registros possíveis da área social. Inclusive, isso é uma das coisas que eu apoio as outras instituições, que eu sou voluntária, eu não consigo. Eu e o Gugu trabalhamos na New Group, né, na NGT, que na verdade isso não tem que ser dito, porque se o projeto ele existiu, foi fundado e permanece até hoje, é porque a NGT acredita, e o Marcos, né, que é o dono, acredita na área social. Ele sempre soube que eu tô ali, eu sou advogada, atuo na área de compliance, governança, também na área tributária, mas o meu coração é social, e ele, desde sempre, a empresa... Ele sabe disso. E ele sabe disso, todo mundo que me rodeia sabe disso, na verdade, que isso que me realiza, né? Óbvio que eu sou remunerada e preciso, até para manter as coisas que eu gosto da área social, a gente faz custeando. Então o projeto ele é todo custeado por nós, né? Todas as despesas e o que a gente faz no nosso dia a dia, mas a NGT ela libera o Gugu no horário dele de trabalho para dar aula. Então, todos os treinos, desde a fundação, o Gugu ele é liberado no horário dele pela empresa que apoia, acredita, incentiva, e isso nunca prejudicou ele profissionalmente, e nem a mim. Os dias da graduação, os dias de evento, não só eles me liberam, como eles ajudam, resolvem as coisas, recebem doação, facilita tudo isso, e nem utilizam isso como propaganda para marketing, entendeu? Poucas vezes se fala, mas hoje, desde sempre, o nosso sonho se realizou por ter uma empresa onde nós dois trabalhamos que realmente apoia. E todas as instituições sociais de Teresópolis que eu conheço, elas têm a internet da NGT gratuita. Então, assim, é exatamente isso, porque a gente acredita no social sem precisar publicar isso para ter algum retorno direto a nível financeiro. Com certeza. Isso é maravilhoso, né? Estendendo um pouquinho a NGT, né, acompanho o trabalho dessa galera, vejo que são bem fortes, né, nessa questão de eventos, né, falando do modo geral, do esporte, né, principalmente. E para mim, assim, é uma surpresa ter a NGT com esse envolvimento, principalmente nessa questão de fornecer a internet. Isso é sensacional, né, porque hoje a comunicação, né, o meio mais forte hoje é a internet. Não, para tudo, né? primordial, para funcionar. Para tudo, né? E tudo tem custo, né? E tendo esse apoio, pô, é muito importante. Então, assim, fiquei muito surpreso, feliz até, porque é uma marca que eu também
levo pro meu coração por apoiar alguns eventos meus, a própria TeleFM, né? Parceira. A própria parceira. E a gente vê aí a idealização de negócio, a empresa grande, pensa no próximo e a empresa assim só tem a crescer. E não fica fazendo marketing disso, né? Não, Essa exatamente. é a parte mais interessante. São esses 9 anos, desde sempre que a gente conversou com o Marcos, que é o dono da NGT, ele apoiou, liberou, transmite, né, esse envolvimento para toda a equipe, porque as pessoas vão nos nossos eventos, acompanham, vibram junto, compra camisa, ajuda no que pode. Então, assim, lá também todo mundo respira superação. E aí todas as instituições sociais que eu conheço ou que me procura, que a gente se conhece pelos conselhos municipais, que eu faço parte, né, participo como cadeira ou com alguma instituição, ou superação ou Instituto Saber, ou somente como cidadã, porque todo mundo pode ir, né, no conselho municipal para participar das questões da assistência social, eu levo para dentro da empresa, internalizo e todos sempre eles autorizaram conceder a internet de forma gratuita, sem ter esse benefício. Eu sempre falo isso porque às vezes você vai colocar assim, uma questão de 10, 20 reais de diferença para alguma outra, mas não, aquela é uma empresa que você está dando resultado para dentro da sua cidade, né? Que ela está ali buscando para transformar as vidas como um todo, e não para ser o marketing da empresa. Olha, é isso que eu faço. Então, a gente muitas vezes peca de não falar sobre isso, né? Exatamente porque pra gente é tão natural, a empresa que a gente trabalha aqui nos apoia, mas esse sonho só pôde ser realizado também graças à empresa que a gente trabalha. Com certeza. Isso é maravilhoso. Marcos, um abraço aí. Tá de Parabéns. parabéns aí pela postura e iniciativa. E New Grupo aí, a todos. Um grande abraço aí da equipe aqui do Pode Jogar, TeleFM, Butiá. Ainda no feeling de empresas, existem outras empresas que apoiam vocês? Assim, diretamente, para a gente funcionar, e desde lá do início, a gente tem o apoio da NGT e da Expander, que é a contabilidade, o Marcelo. A gente não gosta nem muito de divulgar, porque parece que todo mundo vai bater na porta e pedir um patrocínio. Isso não é um patrocínio, isso na verdade é um coração, um apoio que acredita na causa, e nunca nenhum dos dois pediram para ter nenhum tipo de divulgação. Então esses são as empresas base para o nosso funcionamento. Depois a gente teve o apoio da academia e da Cupelo Seguros, que a gente funcionou durante muitos anos na academia do Hélio. Tempo, a gente não pode deixar de falar, né? A gente começou na Cindy, como a gente falou, e o momento, eu acho assim, não tenho certeza, do up do projeto em relação a uma academia de jiu-jitsu, foi quando eu estava no evento aqui de MMA aqui no Pedrão. Toda virada pra gente. Aí tava o Fabinho Cupelo e o Sonequinha, que é nosso amigaço aí, fera do jiu-jitsu também, né? Gente boa. Eu passei na frente deles, são meus amigos, brincaram comigo e tal. E quando eu tava voltando, ele, vem cá, senta aqui e tal. Como é que tá aquele projeto lá? Aí eu falei, não, tá tranquilo, tá indo, tá legal e tal. Porque a gente já tava começando a divulgar um pouquinho, mas querendo ou não, ainda era na Cindy, numa salinha bem pequena. Segurar um pouco, né? Aí ele, como é que é a aula? Eu falei, tô lá na Cindy e tal, mas que ele falou, a partir de agora você pode usar a academia os dias que você quiser, até às 18 horas. Caramba. Os dias que você quiser. Foi quando a gente levou o projeto para uma academia com estrutura. Foi uma virada no todo. Foi uma virada de chave assim, bem bacana, sabe? Que eles ajudaram né, na nossa história, né? E onde deu essa cara de academia de jiu-jitsu, projeto de jiu-jitsu, né? Que foi o nosso início. E hoje, a gente ficou com ele bastante tempo, eu acho que 7 ou 8 anos. Sim. Com ele, ou seja, grande tempo do projeto, né, de vida. E que também deu toda essa forma também dos nossos alunos e das famílias entenderem o que é o jiu-jitsu, porque a princípio você está num espacinho montando um tatame, mas não, a regra, o limite, os pais não assistem, exatamente. Respeitar como um todo, vai sair uma turma, vai entrar outra turma, você toma conta do seu kimono, aqui funciona nesse formato, isso deu uma virada muito grande pra gente. Aí, para fechar, né, ficamos esse tempo inteiro com eles, lá com o Fabinho e com o Soneca. E eles mudaram de local. Nessa mudança de local, a gente teve um pouquinho de contratempo com questão do projeto e horários com a academia. E eu fiquei um pouco desesperado junto com a Pamela. Muito. A gente ficou, como assim? Isso vai acontecer? Porque eles pediram um tempo para o projeto funcionar dentro do mesmo local que a academia convencional foi.
Então a gente se desesperou e tal. Eu comecei, falei, não vou ficar com o projeto. Pediram uma semana, passou 10, passou 15, 21 meses e o projeto parado quase, né? A gente começou a correr atrás de sala, de espaço e tudo, uma fortuna. Isso. E quem custeia o projeto sou eu e a Pamela diretamente. E quando eu peço ajuda para os meus amigos. Pontualmente. Né? Pontualmente. Quando precisa um campeonato, alugar uma van, uma festa, uma graduação, que a gente vai falar mais para frente, enfim. Eu grito meus amigos e cada um ajuda como pode. A ajuda que a gente tem e a forma que o projeto vive hoje. Sim. E aí eu desesperei. Aí eu treinando lá no Sonequinha à noite, eu quieto no meu canto lá, e tinha um irmãozão meu, que é o Leandro Tufão, né? Tava comigo. Aí eu falei, Tufão, tô desesperado, irmão. O projeto tá quase um mês sem funcionar. E eles perdem muito. A questão uma semana que eles ficam sem treinar, já dá uma diferença muito grande. A gente pouco deixa ficar de férias, exatamente por isso. As férias são curtas, tanto no meio do ano quanto no final do ano, justamente por isso, para não ter essa distância de tempo. Não perder. Aí... eu falando com o Tufão e tal, eu e a Pamela, a gente correndo atrás de espaço e nada, tudo caro, muito caro, qualquer salinha, uma fortuna. Uma fortuna e contratos enormes, eu saía na rua olhando, pelo amor de Deus, vou botar lá na minha casa, já num nível de desespero. Aí o Tufão falou comigo, cara, tu já falou com o Hudson, cara? O Hudson é meu amigaço também há anos, e eu não lembrei do Hudson nessa correria, né? Peguei o telefone na hora, de dentro do tatame, liguei pro Hudson, o Hudson falou comigo, irmão, vai lá na academia amanhã, 10 horas da manhã. A academia do Hudson é a Pro Health, né? Então, no dia seguinte eu cheguei lá, já tava o Hudson e o Serginho me esperando no escritório deles. Quando eu sentei, ele falou, não precisa nem sentar, vamos lá em cima. Cheguei na sala de cima, uma sala imensa, com os tatames assim empilhados. Aí ele falou, essa sala que te atende? Eu falei, cara... maravilhosa, eu também tava lá e então, com o espelho. Eu fui junto com a Pamela, ele falou, você pode usar aí até às 18 horas, da mesma forma que o Fabinho e o Soneca, você pode usar o dia que você quiser. Falei, e a gente foi, hoje a gente está na ProHealth, foi abraçado, na verdade, pelo um todo, né, das recepcionistas, do pessoal da limpeza. Até hoje, todos tratam a gente assim. Uma coisa muito bonita de todo mundo se preocupar, porque a gente faz um pouco de bagunça e barulho, né? Então, assim, eles beijam todo mundo, cumprimentam todo mundo, atrapalham um pouco a subida, a descida. Aí eu fico, meu Deus, faz uma baguncinha no vestiário, porque para eles é muito diferenciado, entendeu? Então, a ProHealth também nos apoia hoje, e tem a Photograph, que é da minha amiga Tati, que virou minha amiga, na verdade ela era só uma fornecedora, e a primeira vez que ela me deu uma resposta assim, não, tudo que for do superação, eu não vou mais te cobrar. Eu falei, gente, mas eu nunca pedi. Aí ela, não, porque eu acompanho há muito tempo o que você faz e tal, eu sei que você custeia, né, porque tá aqui fazendo Pix me pagando, mas também Deus vai abrir nas minhas portas, e eu quero poder ajudar nesse formato. Então, até aproveitando, esse aqui é um presente aqui para vocês. Eu liguei para ela correndo, e ela mandou já fazer, que é nossa. Esse aqui é do Pod, esse é de vocês, pessoal, esse é pro Pod. E aí a Tati faz nossas lembranças, faz nossas logos, faz camisa, e eu sou aquela que peço tudo de hoje para daqui a 5 minutos, né? E aí são assim, na verdade são pessoas que se apaixonam pela causa. Tem alguns amigos nossos pessoais que também contribuem com uma parcela mensal que nos ajuda a custear a cesta, por exemplo, do banco, porque a tarifa bancária, mesmo você sendo projeto, ele não dá isenção, ele te dá só 3 meses. Então são burocracias assim que a gente não pensa no dia a dia. E hoje a gente tem, né, aproximadamente 42 alunos ativos. Caramba. E aí, exatamente. E aí... de outros municípios. Não, eu ia falar exatamente isso. Que a questão também de você não poder... A questão do horário e a questão de você mudar um pouco o que já vem sendo feito é muito difícil pra gente, é um prejuízo, porque a gente está falando de 9 anos, do treino quarta e sexta, do jiu-jitsu de 5 às 6. E aí a gente atende pessoas de Magé muito lá dentro, Piabetá, que não tem carro, a gente atende pessoas de Guapimirim, e já atende muitos aqui do interior, e que mora no Imbiú, que mora no Salaco, e a gente está falando de famílias sem condições financeiras. Que a maioria delas recebe BPC, que a maioria delas, alguém da família fica se dividindo, que tem casos muito difíceis, com muita vulnerabilidade social, que eu acompanho todos eles. Então, hoje, de 42 alunos, existem alguns que teriam condições de pagar, né? Pagar uma academia, um treino. A gente está falando aí de, no máximo, 5. Exatamente. Que teriam essa possibilidade. Então, a gente trabalha, na verdade...
priorizando como um todo. A gente trabalha onde que nada é cobrado, tudo é doado, e aí a gente lida com essa discrepância, porque aí você pode olhar e falar, mas aquele tem condição, aquele é filho de médico, mas e os outros todos, entendeu? Sim. E os outros 37? Então a gente trabalha generalizando e priorizando nesse formato. A gente faz isso pelo nosso sonho, é o que transforma a nossa vida. O Gugu construiu a família dele e eu também, a gente está sempre na mesma sintonia, nunca deixou isso ser abalado, na verdade, porque é o que está na nossa veia, respira, idealiza. O Clube Comari, né, que a gente conhece o André de muito tempo, sempre nos abraçou, porque sabe que aquilo ali é uma sementinha plantada de muito tempo, que a gente não vive disso, na verdade, a gente se realiza com isso. Exatamente. Então são essas portas que vão abrindo e a gente tenta sempre contagiar as pessoas, porque faz muito bem. Eu sempre repito uma coisa que, assim, vida corrida, a gente pode competir aqui, que eu também vou estar um pouco ganhando. Mas você não consegue ser voluntário uma vez por ano? Né? 1 hora, às vezes sabe mexer em rede social e a gente é péssimo, muito péssimo. Às vezes você pode, num evento eu consigo chegar antes e ajudar em alguma coisa. Então, o Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente faz um evento, pelo menos 2 grandes eventos a gente faz todo ano, que é em março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, que esse ano foi incrível, que a gente fez o primeiro encontro lá no Comaria, né, de conscientização, até fico arrepiada, porque eu resolvi fazer aquilo faltando 1 semana. Eu falei, quase surtei todo mundo e quase morri também. Mas deu tanta repercussão, repercussão positiva de conhecer outras famílias, mães com bebês recém-nascidos, porque hoje no Superação a gente continua trabalhando somente com jovens e adultos. A gente tem uma exceção, que é o Davi, mas pela estrutura que a gente tem e mantém, a gente trabalha com jovens e adultos priorizando essa autonomia. Então, a gente não tem atendimento infantil, né, para criança, mas com essa questão da rede de apoio, do social e essa troca de informação, que foi o encontro sobre a conscientização, a gente montou um núcleo muito lindo de quase 15 mães, bebês que estavam lá no Comari no dia 21 de março com a gente. Foi incrível, eu fiquei arrepiada. Falei, meu Deus, o boca a boca foi muito legal e tal. A gente faz o encontro e faz no final do ano a graduação, que é o grande finale de encerrar o ano, comemorando todos eles e as famílias, os amigos, os convidados. Então, assim, nosso entorno também acaba se apaixonando por esse nosso sonho. E antes de até dar andamento, vou voltar aqui, galera. Que legal, cara, que legal. Projeto de Superação aqui, ó. Trouxe a lembrancinha pro Pode Jogar. Obrigado, projeto. De coração, mas isso, Pamela, pega muito a tua fala lá do início, me virou ativou um gatilho aqui quando vocês falaram de que vão pessoas procurarem vocês e que às vezes não dá para atender a todos, né? Foi em off. E fica assim, meio que no entendimento, né, da procura da galera, fica meio que no entendimento do seguinte: eu vejo o projeto como um projeto especializado. Sim. Né? Bem especializado. E hoje dá para entender uma coisa. Um projeto especializado, você vai ter muitos recursos. Muito diferente de um projeto que vem, temos esse segmento e pode faltar alguma coisa em cada área, né? E sobre essa questão das procuras, né? Vai pessoas só com a situação do filho ter síndrome de Down ou não? Não. Essa é a parte mais difícil. Na verdade, assim, como ele impacta muito, o esporte é o carro-chefe, o jiu-jitsu, na verdade, a minha chave virou num campeonato internacional que a gente participou. E eles só falavam inglês. E eu, assim, sou faixa branca de jiu-jitsu real. Quem sabe de jiu-jitsu é o Gugu. No máximo, eu repito o que ele fala. E ele manda eu parar de falar, que eu tô falando errado. Então, a gente foi nesse campeonato e tinha 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo 1 ano de projeto. E eles lutaram sem nenhum tipo de regalia.
Então, assim, nos outros tem luta casada, tem uma luta, a gente já faz há bastante tempo junto com a federação, um contra o outro, valendo, um ganha medalha de ouro, outro de prata. Isso também foi uma virada de chave muito incrível. Também, esses campeonatos é da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, né? FJJ Rio, que nos apoia há alguns anos. Isso também tem transformado, porque... Muita coisa. Muito. Eles me passam áudio, passam pro Gugu o tempo todo. Pamela, vai ter quando o campeonato? Você já conseguiu o ônibus? Aí é assim, porque a gente vai quando? Tem que levar lanche? Então, assim, porque é o evento, e a gente tem que pensar que enquanto eles estão na idade escolar, eles têm vida social. Quando acaba a idade escolar, independente de ter ou não condição financeira, ele está excluído da sociedade, porque ele não tem mais o que fazer. Então, esse é o grande desafio. Ele não tem mais rotina. Então, a questão do esporte, do jiu-jitsu, eles são lutadores de jiu-jitsu. Eles têm que ter a disciplina, eles têm que ter alimentação, eles têm que ter exercício físico para exatamente ser um campeão, chegar à faixa preta e lutar os campeonatos. Porque o campeonato ele é baseado em toda a disciplina. O Gugu adverte. Então, a gente hoje já tem quase 2 anos que a gente tem aula de teatro, aula de dança e o treino de jiu-jitsu. Se o professor de teatro me passa alguma questão, eu aviso ao Gugu para ele também penalizar nesse sentido, porque o projeto ele é como um todo. Ele tem que ter um comportamento nas 3 atividades que poderiam ser 20 atividades. Então, a gente trabalha um núcleo. Nós somos uma família e somos mesmo, né? Com esse aspecto. E aí a Aviação Teresópolis, que também é a primeira vez que nos ajudou, eu falei, ai meu Deus, graças a Deus, e tomara que sim, a Elisângela e a Lívia, que são da aviação, eu fico mandando no WhatsApp, fico, pelo amor de Deus, tomara que elas aprovem. E ela fala, eu vou falar com o diretor num bom dia. E elas ficam, a gente nem se conhece, é incrível isso, eu nunca vi essas pessoas, e os motoristas contam um pro outro que ficaram encantados, e isso passou essa imagem boa nossa numa empresa que a gente nunca nem foi lá pessoalmente. Eles também não utilizam isso como marketing, entendeu? E isso a gente e isso a gente vai se ajudando. Eu falo, Deus vai abrindo nossas portas, sabe que a gente está aqui por essa causa incrível. Mas aí volta a questão do não. O que seria o não, que é o difícil pra gente, né? Tô falando aqui muito, mas é porque essa parte fica mais complicada. O Gugu desenvolveu um método pioneiro e exclusivo dele, inicialmente talvez não tão planejado, mas ele foi vendo que tinha retorno efetivo e foi trabalhando a repetição. Nesse campeonato internacional que o João e o Davi, a Duda e a Maiara fizeram de verdade, eu quase tive um colapso, infartei, e a gente longe... Eles viraram capa do Grande Slam de Abu Dhabi. E eles sem nenhum tipo de regalia, ali com PCD, e ele lutou com uma pessoa, com um menino, ele só tinha deficiência motora, então assim, a gente tá falando de deficiência intelectual, déficit cognitivo, e ele sozinho conseguiu fazer. Quando ele ganhou, eu quase morri, o Gugu berrava, eu berrava de longe, eu falava, ele conseguiu, ele fez, é de verdade, tipo, foi a primeira vez que virou a chave em mim, eu falei, gente, isso dá resultado, isso foi de verdade, e ali virou para um todo. Eu acho que pra gente, assim, por mais que o Gugu acreditasse, ele fora da zona de conforto, longe da gente, daquele nicho que ele tá acostumado do nosso dia a dia e tal, sim, ou do Gugu perto falando, eles realizaram. Então, dali pra gente foi essa virada, com essa expectativa de que a gente tem que focar nas pessoas com síndrome de Down, porque é o que a gente aprendeu, que a gente troca isso com a Cindy, com a Cíntia, que a gente foi fazendo curso, participando de simpósio, entendendo a questão e as características da síndrome de Down, que alguns deles também têm autismo. Então, eu tenho também com TDAH, com TOD, que tem essa questão da agressividade. A gente pega o laudo da família, então pra gente também era muito novo. Como a gente acompanha ele como um todo, a gente vai vendo as posturas, entendeu? E aí, as pessoas com autismo, com outro tipo de deficiência, nos procuram, querendo a própria Teia também, uma parceria, só que a gente não tem estrutura. Então, se todas as vezes que a gente tem uma porta aberta, né, um microfone, um meio de comunicação, porque não é o nosso perfil também ficar falando o que falta, mas a gente, óbvio, tem a intenção real de ter uma sede, um local onde a gente tivesse a disponibilidade de horário num completo, num todo, para que
pudessem ter outros tipos de atividades. Se o André falar, eu queria fazer alguma questão com eles, eu tenho uma estrutura, eu tenho um horário livre, que pode ser um reforço escolar, que pode ser uma aula de música, que pode ser uma recreação, que pode ser uma aula de culinária, que eles são ótimos, inclusive, mas a gente não tem essa estrutura de ter um local disponível para isso, e até para o voluntário ter isso. Então, a gente não dá um passo maior que a nossa perna para abranger outros tipos de deficiência, porque somos pioneiros em síndrome de Down e porque a gente tem essa questão do horário e da disponibilidade para conseguir abranger mais pessoas, a síndrome de Down criança e também outros tipos de deficiência. Ah, legal. Que inclusive, vamos botar aqui na telinha o panfleto aí da Jiu-Jitsu, dança e teatro. E teatro. Exatamente. Aí tá aí, ó, a grade de aulas. Exatamente. Né, vai ficar na telinha para quem tá assistindo, né? Quem quiser conhecer também gratuito. O projeto. Gratuito, né, Pamela? Para pessoas com síndrome de Down a partir de 12 anos. Quem também quiser ser voluntário para ser monitor, apoiando, ou quiser só conhecer e que tiver 1 hora, uma vez por ano para ser voluntário também, tá sempre bem-vindo a entrar em contato com a gente. Bacana, bacana. Mas, ô professor, passa a receita. Que metodologia foi essa aí que você chegou e virou André, o jogo? Cara, a gente, como eu falei, né? A gente busca um pouco de entendimento dentro de cursos e tal, mas eu acho que não tem nenhuma receita melhor do que, acho que a coragem, sabe? Você ter coragem para você começar, cara, foi bem difícil. Enfim, e o aprendizado do dia a dia, assim, o tempo passando, repetição, enfim, foi fazendo a receita aí. Eu lembro também que eu fui lutar um campeonato nos Estados Unidos. Aí eu tava passando assim por um corredor, né, perto da arquibancada, onde estava todo mundo assistindo as lutas. Aí tinha a galera ali da velha guarda do jiu-jitsu, né? Renzo, Carcinho, Gordo, tinha uma galera assim, aquela galera casca grossa do old school aí, né? Aí eu tava passando assim, e eu, uns amigos meus e tal, o Renzo me viu, ele me olhou assim, aí falou, palavrão bem alto, né? Meu irmão, vocês não sabem o que esse cara aqui faz, meu irmão. Ele dá aula de jiu-jitsu pra qualquer pessoa do mundo, meu irmão. Ele Aí começou, sabe? Então, tipo assim, a gente vê o trabalho que a gente conseguiu fazer, né? O que alcançou, né, dentro do jiu-jitsu, onde o mundo inteiro aí conhece, nesse próprio campeonato que a Pamela falou, que foi a virada de chave do Grande Slam. Ali também foi um bom pulo que o projeto deu. E a receita eu acho que é essa, cara, é ter coragem para encarar. Porque eu sempre falo, né? Todo mundo acha bonito, gosta e tudo mais, só que tá ali no dia a dia, no treino, não é fácil. Não é fácil. Faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol, independente do que você tá passando, enfim. Você tá ali, não é fácil, sabe? Mas você querer, você ter coragem, eu acho que te ajuda um pouco. E eu sempre falo pros meus amigos que são faixa preta de jiu-jitsu, professores e tudo mais, abram as portas da academia de vocês para atender PCD no geral. Não estou dizendo nem o Down só, sabe? Down, autista, deficiente físico, enfim. Que vale muito a pena aprender, porque aprender o jiu-jitsu é uma coisa, aprender o jiu-jitsu inclusive é totalmente outra. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que abrir as portas aí da academia para o PCD é muito válido. Eu não só peço, como imploro aí para todo mundo entrar nessa briga com essa causa. Com certeza. Porque não é uma receita de bolo, né? Na verdade, você tem a primeira etapa, que é a confiança, que hoje, já de muitos anos, a gente é acionado, né? Eu não estou lá no dia a dia dos treinos, né? Mas eu sou acionada pelas famílias e todas as ocorrências também chegam a mim. E, na verdade, é assim, tá desrespeitando a mãe, liga de vídeo pro Gugu. Aí o Gugu vai falar que vai tirar o grau da faixa. Exatamente. Aí resolve no mesmo minuto. Então, na hora. Falar que vai me ligar. Caramba. Exatamente. E é aí, uma das receitas. Exatamente. Então, assim, tá desobedecendo, não quis ir pra escola, teve algum ataque agressivo, a mãe me liga e fala, eu vou contar pra Pamela. E pede, pelo amor de Deus, não conta pra Pamela. E aí, isso tudo assim, a gente, o Gugu tem um perfil disciplinador, eu mais ainda, as famílias
famílias, até as famílias iniciantes, elas ficam mais assim, porque eu falei, olha, a gente não está lidando com criança. E eu ainda brinco que, dependendo do dia do campeonato, só tô com 18 mais. Então eu falo, só tem adulto aqui. As famílias sentam no banco de trás do ônibus. Do meio pra frente é aqui. Não quero mimimi. Eu quero todo mundo com o seu próprio lanche. Eu quero todo mundo amarrando a sua própria faixa. Não temos ninguém que não tenha essa condição. Temos os mais lentos, temos os com mais dificuldade, mas temos todos capacitados. Entendeu? Então a gente não trata diferente e nem com nenhum tipo de proteção. Na verdade, a gente cobra aquilo ali. Eu acho isso faz muita diferença. E a gente vira uma família, né? Porque é festa de aniversário o ano inteiro, é o WhatsApp todos os dias e eles têm essa necessidade. O Gugu é uma referência para eles. Claro que os outros professores chegaram para agregar, principalmente a dança, a Raquel, né? Porque alguns que nos procuraram já até tentaram fazer o treino do jiu-jitsu, mas não se adaptaram à questão ali do esporte ou do gruda, empurra e tal. Sim. Mas a dança, ela agrega todo mundo. Sim. E aí, com isso, aumentou essa nossa família. Quem faz dança, basicamente, também faz o teatro, mas eles amam porque a gente colocou a dança antes do treino do jiu-jitsu. Então, ela é a continuidade. E aí, eles estão super dançando, daqui a pouco eles estão treinando e ainda saem dali doido para fazer alguma coisa. Uma vez, só complementando para vocês terem noção desse impacto, uma mãe falou assim para mim, e nunca mais eu esqueci daquilo, porque a gente que não vive, é muito importante a gente dizer que a gente não tem familiares com síndrome de Down. Porque é isso que nos faz, hoje eu vejo, né? Todo mundo pergunta se tem. Não, aí vocês têm filho com síndrome de Down? Tem irmão? Né? Exatamente sim. Isso. Então, a Cindy foi uma das grandes motivações. Nós temos uma amiga de muitos anos que a filha tem 12 anos, que é a Letícia, que foi até o nosso primeiro contato mais próximo. Um dos motivos também que eu tive, porque ela nasceu em 2014. Exatamente. Então, assim, há 12 anos atrás, a Lelê entrou na nossa vida e a gente vendo aquilo, eu já estava na Cindy, então eu já conhecia pela Cíntia que não era nada de um bicho de 7 cabeças, mas a gente não conhecia tanto esse mundo. Mas uma mãe me respondeu, uma mãe com condições financeiras, ela disse assim pra mim, olha, eu vim de outra cidade e tal, mas meu filho, eu quero agradecer que meu filho nunca passou por isso. Aí o que você está dizendo? Porque todos os finais de semana ele tem mais 2 irmãos. Todos os finais de semana, toda a programação era dos irmãos dele. Então, a gente vivia para fazer alguma coisa pelos irmãos dele. Agora é a primeira vez que ele é o protagonista de algo no final de semana. Então, o campeonato, a família inteira está indo por ele. Ele nunca, nesses anos todos de vida, ele nunca conseguiu ser protagonista em algo na família. E não porque a gente está desmerecendo. E sim porque não tem oportunidade, porque é só a escola ou só alguma questão ali onde ele só tá indo no todo, não ser ele. E isso, assim, mexeu muito. Eu pensando, gente, é verdade, como é isso? Como a gente não tá só... O esporte transforma, e é uma pura verdade, sim, mas aquilo motiva a eles o dia a dia. Então, eles têm o porquê acordar, o porquê se alimentar, o porquê treinar, o porquê obedecer, o porquê estudar. Então, o jiu-jitsu, a metodologia e a família que a gente criou e formou, transformou não só a nossa vida, mas de todos eles, com certeza. Sim, isso daí é maravilhoso. Maravilhoso, porque passa a ser muito inclusivo, né? O cenário onde ele vai acompanhar a família e agora a família que acompanha exatamente, ele é a estrela do momento. Exatamente. E isso é muito importante, né? A importância do projeto sim, se mostra a partir daí, né? Eu falei até no episódio anterior que o projeto é o quintal da família, né? Uhum. E isso é muito importante porque a relação familiar com o projeto, ela tem que ser extensiva, né? Dentro e fora. Sim, esse com acompanhamento certeza. Sensacional do Google falava, vou baixar tua graduação. E ó, isso é uma verdade, aluno que tá assistindo, sabe? Não, mas é totalmente verdade. Aluno que tá assistindo, ele fala, não, o Gugu tinha fama só. Não, é verdade. Totalmente verdade. Até mais um pouquinho. Mas... Em relação aos eventos, né, eu tive o prazer, né, de acompanhar. Eu tinha conhecimento da importância, mas não da grandeza que estava o projeto. Em uma semana. Né, muita correria. Foi feito um primeiro encontro, né? Isso, de conscientização. E lá
pô, é um evento grande, tem a feira de vocês, né? Dá um pouquinho mais de detalhes sobre o evento em si, porque ali foram pessoas que você acabou de falar que a primeira vez conheceu o projeto através dali, né? Sim. E os projetos também, os eventos dos projetos passam a ser também um meio de captação, né? De novas carinhas, famílias. Sim. E como é que foi o resultado após o evento? Como é que foi o feedback da galera? Foi sensacional. Eu acho que foi uma das maiores loucuras que eu já fiz em uma semana. Não dormi, fiquei passando mal, surtando todos. Mas eu acho que pós o evento eu fiquei num estado de êxtase. Tô falando eu no sentido não Pamela. Mas o projeto, o resultado que aquilo deu, o retorno que a gente teve, e foi assim, a Gugu agitando com o Comari, tudo que precisava, e eu buscando e pensando, a gente conseguiu o lanche, que foi o Igor, que eu falei, vou pedir, eu não gosto de pedir, mas vou pedir, vai que, e aí, não, eu vou ajudar, a Maria Torta, vou ajudar, e as pessoas, porque de alguma forma as pessoas conhecem ou já ouviram falar de superação sem a gente nunca pedir nada. Então, aquilo foi muito incrível, já acontece em outras cidades. E a gente geralmente faz a caminhada DAO, que é no centro da cidade, uma conscientização, e no Dia Internacional, e vai para o Le Canton, que eles amam, no parque, que também nos apoia uma vez por ano, eles abrem as portas para nos receberem, e porque para eles é muito incrível. Quando a gente está falando de, vamos ao cinema, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, que dentro do meio de pessoas com deficiência, a grande maioria, eles não são incluídos. A gente fala assim, mas a gente inclui uma vez por ano, 2 vezes. Eu estou dizendo de você incluir ele no seu grupo de pessoas sem deficiência. Você chamar para ele ir na sua festa de aniversário sem ser porque você quer defender uma causa. Então, eles não têm essa vida fora do núcleo dele familiar de inserção, de fato. A gente fala, bobeirinha, será que eu vou saber lidar? Não, tem que agir normal, tem que entender, claro, eu brinco que eu ando com uma farmácia, né? Eu tenho remédio de todos eles, de qualquer emergência. Eu sou psicopata do remédio, da bolsa, porque qualquer dor de barriga eu vou saber, óbvio que eu vou ligar pra família, mas a gente tem tudo ali prescrito. Se um tiver com meu glúten, tiver uma picada de mosquito, o que vai ter de reação e tal. Mas ali no encontro, eu não achei que em uma semana, porque ele foi formulado em uma semana, que aquele boca a boca entre as famílias com síndrome de Down ia trazer tanta gente. Trouxe muita gente que eu já tive contato, muita gente de longe, muitas mães novas com bebês, foram 15 mães com bebês. Então, assim, que a gente fez o cadastro lá na hora, depois que acabou as minhas enteadas, eu brinco que eu tenho uma mão de obra infantil obrigatória, que as minhas enteadas, meus afilhados, e todo mundo vira aqui, você é voluntário, bota a camisa, sai pegando o cadastro, e minha mãe, enfim, aquela correria toda, e que os profissionais, eu peguei no Instagram e mandei uma mensagem para milhões de pessoas que eu nunca vi na vida. E eles aceitaram ir lá palestrar. E só profissionais excelentes, a ecoterapia, ela falou, Pamela, eu só tenho meia hora, ela chegou lá correndo, a fono, a TO, a psicopedagoga, entendeu? Pessoas que foram lá, não para se autopromover, mas pela causa, por acreditarem, por contarem casos concretos de realização. A Valesca, por exemplo, uma amiga minha, de onde eu trabalhei, que ela tem o Miguel com síndrome de Down. Ela, Pamela, foi incrível, eu aprendi tanto, o que o Miguel precisa fazer? Aí aquilo eu ficava assim, emocionada, arrepiada, chorando, e depois a gente foi pra pista de dança, que é o DJ, que a gente se conheceu por um acaso, e ele nos apoiou, ele falou, Pamela, você pode me chamar sempre, que eu quero estar aqui sempre, porque eu amei isso. Então ali juntou um pouco, a gente fez uma área kit pro pai poder estar livre para assistir a palestra. Então, tinha ali vários voluntários. O pai assistindo a palestra, a gente teve um coffee break muito legal para todo mundo se sentir inserido. E depois tinha também a nossa lojinha, né, com os produtos que a Art for Fight, que é um grande parceiro também nosso, que faz essas camisas que a gente doa, né, para todos os atletas, e os familiares que podem compram, as pessoas compram para nos ajudar a custear um McDonald's, exato, que eles adoram, né, a custear um pedágio, uma gasolina, porque vários campeonatos o Gugu vai de carro. Então são pequenas coisas, um adesivo que a gente manda fazer, um próprio folheto, porque a gráfica mesmo que nos apoia, ela tem custo. E aí ali a gente tinha também esse material pra gente poder vender e
divulgar, né, de forma indireta, o projeto, e no final virou uma festa, né? Virou a pista de dança e todo mundo curtindo, o pessoal do Comari fez a entrevista, os pais dando depoimento que a gente também nunca pediu, entendeu? E a gente ouvindo aquilo emocionado, o que aquilo deu de retorno, como tem impacto na vida das pessoas, e porque é muito bom. A gente não tá ali o dia a dia para as pessoas ficarem, ai, Gugu, muito obrigada, você é incrível, tudo que você faz há 9 anos, eu não tenho como te agradecer. Isso, a gente não precisa desse retorno. Mas nesse momento de transformação de vida e que você vê onde o Vitor, um menino, por exemplo, que ele não descia escada sem andar, que nem a mãe e o pai dele, quando ele não quer descer, conseguem fazer ele descer. E o Gugu fala, desce, Vitor! E ele desce. Eu ficava, meu Deus. Exato. Desce porque é sua hora de lutar, senão eu vou tirar sua faixa. E ele desce. Sozinho. Aí eu ficava, meu Deus, ele não descia escada. E eu já vi. Entendeu? Então, descia assim... escada só sentado. Só sentado, assim, né? Não Entre outros alunos também, sabe? Que tiveram uma mudança, assim, exatamente. muito grande com porque a gente tem os casos pontuais de grandes impactos, de maior impacto, assim, pra gente. Então, o encontro foi muito legal por ter juntado quem não é, pra quem um dia vai ser, e aí brincando, olha, o Ravi daqui a pouco, a Rubel, o Ravi daqui a pouco já tá aí, hein? Já vou separar o kimono dele e tal. Pra que, na verdade, o Superação é isso, ele nasceu do jiu-jitsu, é o pioneiro, é a nossa porta, mas a gente conseguiu transformar isso num todo de transformação de vida e de família. Eu acho que isso é o que fez mais diferença, assim, pra gente, a nível de vida. E como é que fica em relação às competições? Você tem muito faixa preta já formado, Gugu? Eu tenho André, eu formei o Lucas, é o primeiro faixa preta do projeto. Ele chegou já de faixa azul, né? Ele treinava e morava em Nova Iguaçu, veio para Teresópolis, conheceu o projeto. Então o Lucas foi o meu primeiro faixa preta. Recebi a faixa preta no final do ano. Vai fazer 1 ano já de faixa preta. Tenho 2 faixas marrom, 2 faixas roxas, alguns azuis, enfim. 2 faixas roxas. Tudo Maiara, mulheres guerreiras que lutam pra caramba, hein? E a gente tem um método, né? O jiu-jitsu em si, o próprio judô também, em relação à graduação, né? Agora você vê aí, exemplo a Duda, né? A Duda, ela tá há 10 anos no projeto. O projeto vai fazer 10 anos, ela tá desde o início. A Duda ainda é faixa roxa. Eu acho que se fosse num convencional normal, já seria um preta ou quase, no mínimo. Né? Então, eu não tenho pressa, sabe, de graduação, de faixa. Eles adoram, cara. Eu sempre falo que um pedacinho de esparadrapo na faixa, só quem pratica jiu-jitsu sabe o valor que tem, né? Você ganhar 1 grauzinho ali na faixa. Então, a gente vai fazendo esse processo dentro do tempo. A única diferença que eu fiz com eles, por eles serem, grande maioria, já adultos, né? No jiu-jitsu convencional, eles não pegam as faixas coloridas. Laranja, amarela, enfim, verde, cinza. Só que eu fiz questão de colocar as faixas coloridas para eles. Porque eles ficaram felizes em mudar de faixa. Ganhei tempo com a evolução deles dentro dessas faixas coloridas. E agora a Duda com uma roxa na cintura, o outro com uma azul, o outro com uma marrom. Eles são, sim, um azul, um roxo, um marrom. Tá? Sabem fazer. No campeonato da federação, na Federação do Rio, lá no Rio, a Kênia, que é a nossa parceiraça, ajuda a gente, apoia bastante. Tanto o Kleiber, não posso deixar de falar do Kleiber também, que é de uma outra federação e é nosso parceiraço. Apoia muito a inclusão, no geral. Tá? A Kênia, ela viu um aluno meu lutando, que é o Davi. Aí ela viu o Davi lutando e tal, com faixa marrom. Aí ela me chamou no canto e falou assim, Gugu, vamos colocar o Davi para lutar no convencional, que é o normal, né? Vamos colocar o Davi para lutar no convencional. Eu dou a inscrição para ele, pelo amor de Deus, não tem problema, mas só para ele brincar, para a gente ver, porque ele é demais. Tipo assim, a evolução. Porque ele sabe, entendeu? Exatamente isso, então, aquela questão. Ela viu o Davi lutando, ela falou do Davi, ela viu a questão do potencial do Davi e quis botar o Davi
no convencional. Eu falei, Kenner, sem problema algum. A hora que você quiser, a gente coloca ele aí, ele brinca e tal, faz o dele aí e deixa. Mas são 10 anos treinando. Exato. Entendeu? A família tem que acreditar e apoiar. Não é apertar um botão. Exato. São 10 anos de dedicação do Gugu e da família levando ele para treinar. Em relação a essa questão do tempo, vocês falaram sobre o período de férias ser mais curto. Que o momento que vocês sentiram que tinha que ter uma redução nas férias e ter essa programação diferenciada? Então, eu tive esse tato, né? Porque no início, aprendendo, a gente dava umas férias meio que normal, tipo, né? No meio do ano, 15 é, dias, 20 dias. No final do ano, um mês. Quando eles voltavam das férias, eu falava, caraca, não é possível. Tudo, tipo isso. Não é possível, gente, não é possível. Eu falava uma coisa, eles não faziam. Já esqueceram Eu tudo. falava, não é possível. Então eu comecei a ter esse entendimento e eu tive que encurtar, né? Não posso dar esse longo prazo de férias porque complica. E a gente já divulga isso para as famílias, para elas se programarem viagem, exatamente para falar, ó, eu sempre bato na tecla de falta justificada. Isso aqui não é um passatempo. Aqui a gente não tá aqui para recreação, a gente acredita no potencial do jiu-jitsu, do teatro, da dança e do projeto como um todo. Então a gente pede esse comprometimento das famílias. Até porque não é porque não está sendo pago e a gente está doando que não é para ser dado valor, entendeu? Não, tem que então, ser pensado que é para o desenvolvimento cognitivo, né, Exatamente. dos alunos, que é o mais importante. Exatamente. Então, mas a maioria das famílias, 90% entende, sabe, não faltam treinos. É incrível o sacrifício presente. a nível de Guapimirim e Magé, você vir só para treinar e voltar, e sai correndo da rodoviária, a ProHealth ajudou. Gugu, me libera logo que eu tenho Tem um ônibus daqui a 5 minutos, que senão não tenho mais ônibus, e as famílias vêm só para isso, entendeu? Eu ia perguntar, né, que vocês falaram que tinha a galera de outros municípios, se todo mundo vinha para cá, ou Todo se mundo teria vem. algum ponto, né, algum polo de atendimento lá embaixo. Né? Não, eles sobem para treinar. Bacana, inclusive no encontro, muita gente da APAI de Guapimirim veio pro encontro e falou, vocês não tem como ir para lá por causa do horário da escola, não consigo e tal, e foi muito legal. Eu tenho, sabe, André, esse sonho de propagar o superação, sabe? Só que, como eu falei aqui, eu sei a dificuldade que eu passei, que a gente passou para fazer funcionar, principalmente o jiu-jitsu, né? Então eu acho que para isso acontecer, para levar a superação para outros municípios, tem que ser uma coisa muito pensada, não é estruturada, onde eu possa estar presente pelo menos em alguns meses de início de projeto, para depois sim eu deixar com uma pessoa que também seja de confiança. E tem que ter a responsabilidade de não faltar, de entender. Então a gente está falando de entender então, o social. A metodologia tem que ser a mesma para isso acontecer. Às vezes a gente vê uma questão, eu passo pro Gugu, que a família me passa, tive uma questão ruim de violência em casa. Aí vai ver, o filho tá mais agressivo, entendeu? Teve uma separação de pais, ou terminou com o namorado, porque eles adoram namorar, inclusive. Ainda fica uma fofoquinha, exatamente. Ainda tem a fofoca que a outra tá namorando o namorado do outro. Então, assim, tudo isso impacta. Isso tudo impacta no dia a dia deles. E aí a gente, como equipe, troca essas informações para entender. E também para acolher, obviamente, né? Não é só cobrar. Bacana. E quantos títulos tem o projeto relacionado à competição? Que aí, no caso, a competição, isso é uma coisa que eu queria perguntar, né? É muito apoiado pela federação. A federação, eles apoiam, né, o projeto de vocês, porque vocês levaram um projeto ou a federação já tinha esse feeling? Então, a federação nunca teve, a Federação do Rio, né? A primeira vez a gente participou de um convite da Kira Grace, onde ela fez um campeonato, a gente levou alguns alunos, eles participaram de forma mais recreativa, né? Participamos desse Grande Irlândia Abu Dhabi, foi incrível. Onde o bicho pegou, onde foi o start, como a Pamela falou, a virada de chave. E como eu tenho muita abertura com a Federação do Rio, com a Kênia, enfim, próprio mestre Robson Grace, enfim, tentei por vários anos. Fazia pedido, só que eu não sei se às vezes era por falta de conhecimento ou alguma coisa de confiança, não da minha parte, mas eu queria até que da federação com a relação à causa, né? Aí eu fiquei tentando, até que daqui a uns 5 anos, 4, 5 anos,
eles me mandaram mensagem e falaram, e aí, Gugu, vamos colocar essas crianças para brigar, para lutar? Aí eu falei, mentira. Traz aí quantos alunos você quiser. Aí eu falei, sério? Sério. A Carla, né, que é braço direito das meninas lá da federação. Bacana. Enfim, foi onde a gente começou a levar os alunos, só que ela falou, aqui não tem recreação. Aqui vai ser dentro das regras do jiu-jitsu, ganhou, perdeu. Conversei com a Pamela, vai ser ótimo, porque eles têm que aprender o que é ganhar, o que é perder, derrota e vitória. Tem que ter esse sentimento, né? E aprender. também... Perdeu, vamos treinar mais para ganhar o próximo. Isso. Mas antes disso, a gente também já participa do Kleiber, Sim. que é SJJ SAF, Isso. que lá também é a luta casada. Como a gente já fez um campeonato no Rio, que foi muito legal, igual o encontro, a gente fez no Dia Internacional da Síndrome de Down, o primeiro festival de jiu-jitsu para síndrome de Down, que teve o Flávio Canto, com uma parceria alguns lutadores do UFC. Com a Prefeitura do Rio, vários lutadores. Isso aí, foi muito incrível isso pra gente. Então, a gente participava até então, antes dessa questão da federação ser oficial, a gente participava mais de forma convidativa. Chamavam 2, ou escolhiam um atleta, né, não PCD, para lutar com o PCD, e sempre essa questão que para eles era incrível, mas a gente não podia levar todo mundo, e não tinha essa questão de estar valendo. Então, depois que a federação entrou no Superação e entrou na nossa vida, na verdade é uma agenda do ano inteiro. São 8 campeonatos por ano, não é isso? 8. Só da federação. Só da federação, né? E isso no Rio, onde a Aviação Teresópolis, eu imploro, Elisângela e Lívia continuem nos apoiando, por gentileza. E os motoristas e a diretoria, porque é muito incrível. A gente vai com torcida, sabe excursão de escola? Somos nós. Vai com torcida, com lanche, com faixa, e a gente passa um dia incrível, e eles lutam entre eles, querendo saber assim, Pamela, eu vou lutar com quem? Eu falei, não interessa, tem que lutar com quem tiver escalado. E vai pra área de aquecimento, e luta de verdade, um ganha medalha de ouro, outro de prata. E eu falei, não é porque não pode chorar porque ganhou de prata, não, tinha que ter treinado mais, e melhor ir pro próximo. Aí isso foi um diferencial incrível. Onde já apareceu também alunos Downs de outras academias. Isso aí, chegaram foi lá incrível também. Fizeram a inscrição lá direitinho. As meninas me mandam mensagem me informando. E eu chego lá, eu pergunto mais ou menos peso, altura e tal, cor da faixa, para eu tentar casar a luta com o aluno do Projeto Superação, que foi onde já aconteceu. Já aconteceu, eu fiquei nervosa. Eu, Gugu, pelo amor de Deus. Ai, Gugu, bota alguém pra gente ganhar e tal. E aí, mas foi incrível e o Davi ganhou rápido. Eu falei, uau! Porque assim, a gente tá ali dentro do nosso núcleo e acostumado. Quando vem esses desafios, que pra gente é incrível, porque a gente vê o resultado, né? Então... E isso tem que acontecer mais, sabe, André? Porque no Rio, como é óbvio, muito maior... E eu sei que tem amigos meus lá com alunos Downs, né? Então, cara, aprender um pouquinho, desenvolver, joga lá no campeonato, eu vou estar lá presente. Para que eles se inscrevam nos campeonatos da federação, porque a gente vai estar lá, né? Então, a gente vai poder fazer luta realmente eles e pessoas que não se conhecem, que é muito legal. Pô, muito bom, né, Felipe? Pô, cara. Nosso tempo aqui tá até nem muito que falar. Senão a gente fica aqui conversando, o papo tá muito bom. Mas, assim, pra gente poder fechar esse bate-papo aí gostoso, bacana, sobre o projeto de vocês, o Pode Jogar, como vocês estão vendo aqui na telinha, anda muito junto Ficou lindo esse aqui. Em cada segmento de convidados nossos, a gente faz essa adaptação. E eu tenho 2 perguntas para vocês, né? A primeira pergunta seria, de forma bem resumida, que vocês possam aí responder, é o seguinte, tem alguma coisa que ficou para trás que vocês se arrependem ou não? Não. Completamente não. Completamente não. Beleza. E vocês já falaram aí de uma sede nova, né? De provavelmente, né? Se Deus quiser, mais à frente, outros municípios terem o Superação, né, tendo atendimento, o local. Mas agora, assim, nesse momento, né, dentro do desejo de conquista para o projeto, tá faltando alguma coisa relacionado para o projeto, o campo, né, coisa material, ou até mesmo relacionado a algum evento que vocês queiram fazer?
vocês precisam de alguma coisa nesse sentido? Vocês não gostam de falar, mas eu preciso Não, na verdade, assim, a gente nunca teve sede, né? Então, esse é o maior desejo, que não precisa ser um imóvel único, exclusivo pra gente, mas se a gente tivesse um espaço, mesmo que compartilhado, que realmente pudesse fazer um trabalho muito maior para pessoas com deficiência, com certeza o maior do nosso sonho. E para que eles pudessem ter cursos profissionalizantes, eu tenho uma parceria com o Instituto Saber, onde eu poderia estar dando, mas aí tem que ser bem localizado, onde as próprias mães podiam estar ali de forma voluntária, outras pessoas capacitando. Isso, com certeza, é o que realmente falta. Esse espaço estruturado onde tenha essa flexibilidade de horário e poder atender vários núcleos. Com isso, a gente também poderia expandir o próprio Superação na modelo que a gente tem hoje para crianças, que a gente não atende, né, os menores, e também poderia chamar outras terapias e outros tipos de deficiência. Então, isso, com certeza, essa parceria que nos falta de ter essa estrutura é o que a gente mais precisa. Fora disso, esse ano a gente tem em dezembro, dia 10 de dezembro, a nossa graduação. E aí, tudo que vier, bem-vindo. Sim, galera, dia 10 de dezembro. Vamos botar o contato, né, Felipe? Sim. Botar o contato do projeto, manda pra gente as informações, vamos colocar na telinha. Já tem até aqui, ó. O mais importante pra gente hoje, nosso maior canal é o Instagram, né, que é @Projeto Superação DAO. Tá falando comigo ou com o Google lá, que eu acho que é a forma mais fácil hoje de se comunicar. Aí a gente também pode passar o nosso WhatsApp quando a pessoa entra em contato. E, na verdade, é não ter aquele preconceito de que eu não posso colaborar. Na verdade, assim, hoje, tempo é até mais valioso que dinheiro. Porque hoje a gente tá sempre correndo atrás de tempo, de dinheiro e com pouco tempo. Então, eu sempre falo, se a gente se organizar, a gente consegue agendar lá 10 de dezembro ou dia 9 para ajudar a arrumar e tal. Então, assim, sempre tem como a pessoa colaborar. Já, por exemplo, teve uma menina que entrou em contato, ela disse, eu posso ir num campeonato com vocês? Claro! Posso ir um dia numa aula de dança? Claro! Posso ir lá ver o treino? Eu falei, vou falar com o Gugu e você não atrapalhe, mas claro. Entendeu? Então, assim, tem muitas formas. Quer convidar, teve uma pessoa lá em Magé que fez um aniversário dele, convidou o Superação. E aí a gente foi no churrasco de alguém que a gente não conhecia e foi incrível, entendeu? Então, assim, literalmente está incluindo na vida. Eu acho que isso é o que faz mais diferença hoje pra gente. Felipe Abreu, considerações finais. É até difícil falar, né? Caramba, fico até emocionado. Mas, assim, desejar a vocês que continuem, né? Que, como o Gugu implorou aí, que consiga disseminar e propagar pelo Brasil afora, porque eu acho que tem muita gente aí que precisa. Vocês ajudaram, foi muita gente aqui, não só em Teresópolis, mas Guapi, e que vocês continuem, né? Consigam continuar e que com o apoio da NGT e de todo mundo. Parabéns a vocês, a força, a coragem, que não percam nunca, né? Porque não é fácil, a gente escutando, a gente vê que não é fácil, né, André? E, cara, parabéns, Deus dê muita força e muita coragem a vocês, para vocês continuarem, que precisarem da gente, do Pode Jogar aí, contem com a gente. Estamos aí para ajudar. Né? Dinheiro a gente não tem não, né? Mas de repente uma forcinha a força de vontade, conhecimento das nossas áreas aí, né? Esse network pode ter certeza que vem fora. Às vezes é muito mais, né? Sim, não, com certeza. Agradecer, né? Mais uma vez, Pamela, Gugu, a duplaça aí que eu tenho como amigos, né? Sim, com certeza. De muito tempo. De muito tempo, né? Desde do Comaria, passamos por muita coisa lá juntos. E feliz com vocês aí, com esse projeto super importante, não só para a vida das famílias, mas para nossa cidade. Com certeza. Né? Tem que ser visto, sim. Deveria ter um apoio maior, né? Não vou nem estender muito para esse lado, mas deveria ter, o recado fica dado. Com certeza. E pode ter certeza que vocês precisando das nossas mídias para que alavanque algum evento, né, Felipe? Isso aí. Queiram divulgar as aulas, mandem pra gente, Mandem pra gente aí. Marca a gente lá. Tá divulgando, marca evento, a gente podendo ir lá, fazer uma cobertura, botando aqui na programação. Pode contar com a gente. Estamos aí para isso. Com certeza. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom, galera? Pra gente é muito feliz, né, de ser lembrado. Eu acho que tem essa questão, né, porque talvez possa não ser
a mídia é mais importante, enfim, mas é ser lembrado pela causa, né? Pelo um todo, por essas famílias, por todo esse movimento, porque nós não somos duas pessoas onde, obviamente, que na época eleitoral nós somos muito procurados, não fazemos, eu então, a pessoa, eu não deixo nem completar a frase, não fazemos vinculação política, não sou muito agradável nesse campo, e é exatamente assim, porque eu acho que o nosso norte, né, como parceiros que a gente é de vida, que nós somos de vida de muito tempo, é sempre por um ideal. E a gente não está aqui buscando mídia, nem um retorno, a Pamela e o Gugu são incríveis. Não, nós temos nossa vida e nossos defeitos. Mas essa causa a gente agarra, abraça, se doa. E muitas vezes o Gugu fica estressado, eu também, é uma mãe, é uma família e tal. Mas eu falo, a gente foca no que a gente acredita e o que Deus mostra pra gente de resultado, que é muito incrível. Transformou a nossa vida, todo o nosso entorno, nossas famílias. E a gente sempre se agarrou que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então a gente junta ali e vira a família Superação DAO, que espero que permaneça para sempre. É isso aí, espera, contamos com isso, né? André, obrigado, tá, meu irmão? Felipe, pelo convite aí, cara. Para falar um pouquinho, né, do Superação, como você falou, se a gente ficar aqui, a gente vai até... Exatamente. mais tarde. Enfim, mostrar também aí para todos o poder do esporte, né, do jiu-jitsu, do judô também, enfim, que a gente faz a diferença. Então, muito obrigado aí ao Pode Jogar. Tamo junto. E faz sucesso aí no Pode Jogar e vocês também nos sonhos. Obrigado. Nós que agradecemos aí a atenção de vocês, né? Então, vamos dar aí o apito final, né? O apito final. Então, galera, encerramos por aqui, né? Eu, André Live. Tamo junto, valeu, Felipe gente. Abreu. Um abraço. Encerrando mais um episódio do Pode Jogar. Até a próxima. Até a próxima quinta. Valeu.